E aí, mobigrafista, beleza? Aqui é o James Dantas e no vídeo de hoje eu vou dar uma dica diferente para você que quer se inspirar, quer aprender fotografia, mas quer usar um meio não tão convencional. Porque quando a gente pensa em aprender fotografia, a gente pensa geralmente em tutoriais em vídeo, em posts de blog, mas e se eu te disser que dá para aprender fotografia com podcasts? Então depois da vinheta você confere tudo isso aqui no canal. Vamos lá? Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Mobigrafando é uma comunidade de fotografia que estimula os seus membros através da fotografia com smartphones. E aqui no YouTube a gente fala um pouquinho sobre tecnologia e também traz dicas sobre aplicativos, sobre reflexões do mundo da fotografia, para que você possa se desenvolver. E falando em desenvolvimento, nada mais justo do que trazer um conteúdo bem interessante para você. Os podcasts são algo que estão crescendo, no gosto popular. Hoje talvez você tenha já o seu ou seus podcasts favoritos, aquele programa que você faz questão de ouvir ali a caminho do trabalho, ou então lavando uma louça, fazendo exercício na academia, enfim. Os podcasts são práticos porque eles são conteúdos em áudio e por isso eles não dependem da nossa atenção plena, A gente não precisa estar ali parado assistindo para poder usufruir desse conteúdo. A gente pode colocar em segundo plano, no próprio computador, no celular, usar um fone de ouvido e ir ouvindo o conteúdo e aprendendo junto. E a gente tem podcasts dos mais diversos estilos. A gente tem podcast informativo, que geralmente é aquele apresentador que vem sozinho e traz as informações e vai comentando com você. Tem o podcast de entrevista, que é o formato mais comum hoje, que geralmente tem um convidado junto com os apresentadores do programa e eles vão fazendo ali um bate-papo para poder se conhecer mais, trazer curiosidades para o público. E dentro da fotografia temos podcasts diversos, sendo que o mais famoso deles no Brasil hoje é o Papo de Fotógrafo, Não tem como citar podcast de fotografia sem citar o Papo de Fotógrafo, porque é o maior podcast do assunto na América Latina. Inclusive o link vai estar na descrição para que você possa acompanhar diversos papos com fotógrafos de todas as categorias. E aqui no Mobigrafando a gente tem o nosso próprio podcast chamado de Mobcast. Você consegue acessar esse podcast em qualquer plataforma que você prefira, seja no Spotify, seja no Deezer, seja no Google Podcast, seja no iTunes. Então a gente está presente lá. E quais são os tipos de conteúdo que você pode ouvir no Mobcast para desenvolver a sua fotografia? Se você já segue o Mobigrafando de longa data, sabe que a gente faz o programa desde 2018 e geralmente ele começou com pequenas inserções ali no formato informativo, onde em 10, 15 minutos eu trazia alguns temas pertinentes, mas depois, pela praticidade e pelo formato ser mais aceito, ele acabou virando um podcast de entrevista com duração ali aproximada de 1 hora, que é justamente a duração que o Instagram permitia, que a gente fizesse esse papo. Então vou mudar aqui minha tela rapidamente e vou mostrar para você a nossa plataforma no Anchor, Porque a gente usa o Anchor para poder realmente gerar o podcast. A gente edita os arquivos fora, mas leva para lá. E o Anchor é uma plataforma muito legal porque você pode usá-la para fazer o seu podcast também. E com isso ele já distribui automaticamente para uma série de plataformas. Só não para o Deezer, porque você vai ter que fazer manualmente. Mas o Spotify, o Google Podcasts, o iTunes, ele vai já distribuir automaticamente. E como temos vários episódios, nesses pouco mais de 3 anos e meio, eu vou citar algumas das coisas que você pode aprender que são interessantes. Então, por exemplo, lá na primeira temporada, o episódio com o Gabriel Rodarte, que está aqui aparecendo na tela, foi um episódio onde a gente falou sobre a formação em fotografia, porque ele se graduou em fotografia, ele passou por uma faculdade, ele é uma pessoa que tem um certificado que diz lá, você é formado em fotografia pela universidade e tal. E aí a gente falou a respeito dessa questão, do quão é proveitoso você fazer uma graduação, quais são as particularidades, quais são as vantagens e desvantagens. Então é um episódio que é bem legal para você ouvir, recomendo bastante. Tivemos também um episódio que foi muito legal, que foi o do Lucas Greco com a Márcia Mestre, já que eles são administradores da Mobigrafia BR e abriram as portas para a gente sobre como foi a criação, como é a dinâmica da comunidade. Essa que é a maior comunidade de fotografia mobile do Facebook, um grupo realmente de pessoas que estão ali engajadas, postando conteúdo, aprendendo. Então é algo interessante também para você conhecer, caso você não conheça a nossa querida
parceira, né? Porque querendo ou não, a Mobigrafia BR também é parceira do Mobigrafando. Temos aqui o Caio Fragoso, que foi bem legal. Ele é um fotógrafo aqui de Alagoas, de Maceió, né, da capital de Alagoas. E ele presta serviço de fotografia para o setor do turismo. Então, agências de turismo, hotéis, pousadas. É um nicho que é bem interessante e se você tem interesse, pode ouvir também lá. E um dos pontos mais legais aqui, ó, da última temporada, na verdade tivemos 2 pontos interessantes. A gente teve aqui a presença do Augusto Gobato, especialista em marketing digital, né, na época do Fotologia, que ele trouxe um conteúdo muito bacana pra gente, falou um pouquinho sobre como um fotógrafo pode usar as redes sociais a seu favor. Tivemos também aqui o João David, que ele tem uma página chamada Vinhos de Casa, né, ele fala sobre vinhos, mas usa a fotografia mobile para poder mostrar esses vinhos no Instagram. Então foi um papo bem interessante também. Se você ainda não ouviu, ouça, porque é uma das melhores lives que a gente tem aqui. E a live de encerramento do primeiro ano, que foi nada mais nada menos com o Kalel Gomes, o mestre aí das manipulações das imagens, da Lensball e tudo mais. E nessa época, digamos assim, a gente estava descobrindo o trabalho do Kalel, né? Foi quando eu comecei a segui-lo realmente e fiz questão de perturbá-lo até conseguir trazer para a live. Foi a live de encerramento da primeira temporada. Ele inclusive abriu o que na época era segredo, o segredo da Lensball, como é que ele fazia a Lensball ficar parada no ar e tudo mais. Então foi bem interessante. É um papo que eu recomendo também. Já na segunda temporada, a gente tem histórias muito bacanas. Por exemplo, o próprio Eduardo Vanassi, também de Fotologia, falando da questão dos desafios, né, de se construir uma carreira de fotógrafo, de como ele aprendeu a fotografar, o que é curioso, porque ele aprendeu a fotografar quando teve um acidente, ele ficou à toa no hospital. Então ele pegou uma câmera, um manual e foi lendo o manual para aprender a fotografar. É um negócio que é interessante. Tivemos aqui o Giovanni, lá do Hangar, né, nosso parceiro, onde ele falou, nos primórdios do projeto, ele falou a questão de como estudar a linguagem visual, quais eram as pretensões, né, da metodologia que ele estava desenvolvendo, e é algo que hoje se prova bem interessante. Tivemos também um papo que foi muito bacana com o Fernando Brandão, porque o Fernando ele falou sobre fotografia de surf, né, ele que viajou o mundo, fez intercâmbio, fotografando surf, fotografando esporte. Então, para você que gosta desse nicho, também foi muito interessante. É um papo super gostoso de ouvir. Tivemos a Thay Rodrigues da Funny Camera Store, também parceira nossa, né? Já que você, com o cupom Mobigrafando, tem 10% de desconto em qualquer item lá. E ela falou justamente sobre como foi transformar a necessidade criativa como fotógrafa em negócio. Então é interessante para você que tem um pezinho no empreendedorismo, tá pensando ali em executar uma ideia, mas não sabe bem como. E uma das lives mais legais que a gente teve também foi com a Caroline Lins. Quem não conhece Caroline Lins, a fotógrafa mais criativa que a gente vê no Twitter, fazendo autorretratos, entregando vários tutoriais de qualidade para você desenvolver sua fotografia. Então podemos dizer que fomos um dos primeiros a fazer live com ela e foi bem interessante. Foi uma live que fluiu super bem e que ficou aí o registro na segunda temporada. E para finalizar, tivemos uma presença super ilustre, né, que foi a live de encerramento da segunda temporada, que foi do Yuri Franco, certo? Yuri Franco, para quem não conhece, é um baita especialista em marketing. Na época ele tinha acabado de sair da ASUS, né, ele liderou o time de marketing do Brasil durante vários anos, inclusive levando, né, a empresa a ser na época a quarta marca com maior quantidade de consumidores no Brasil, né, a quarta marca Android mais popular no Brasil. E foi um papo muito legal sobre essa questão do marketing, sobre essa questão do marketing no ramo dos smartphones. E aí você consegue aprender bastante também. Já na temporada 3 a gente teve o famoso Rudy Caio, Rudy sempre uma figura, onde a gente falou sobre a autenticidade na produção de conteúdo, né? O Rudy sendo autêntico do jeito que ele é, tem um jeitão dele, zoa mesmo e tudo mais. Então a gente acabou trabalhando esses pontos e trazendo uma discussão sobre o quanto ser autêntico influencia na sua produção de conteúdo, o que é bem legal. Tivemos também o papo com o pai da mobigrafia no Brasil, Ricardo Rojas, né? Para quem não conhece, Mobigrafia é uma produtora visual que ela promove nada mais nada menos do que o maior festival latino-americano de fotografia com smartphones, que é o Mobile Photo Festival. E a gente falou muito sobre o surgimento do movimento no Brasil, sobre como é a dinâmica das fabricantes com os fotógrafos, e é um papo que é bem legal para você conhecer mais sobre esse mundo. Também tivemos a presença da Lu Testoni, uma fotógrafa aí que é super conhecida, faz mentoria, traz diversos tutoriais, fala muito sobre rede social também. Tem lá o projeto dela que fotografa brinquedos, então é algo bem interessante para você conhecer um nicho novo. Temos também Stella Dauer. Stella Dauer é pioneira
no mundo aí da tecnologia, mais de 10 anos, produzindo, né, ajudando a comunidade a crescer. Então, um papo muito legal também de ver o protagonismo das mulheres nessa área. Tivemos também um super papo com Paulo Del Valle, digamos assim, um dos pioneiros, se não o pioneiro, né, da influência digital no ramo da fotografia no Brasil. Ele falou como a sua carreira surgiu, né, como ele foi descoberto pelo Instagram, como isso ajudou ele a se tornar fotógrafo, porque na época ele era formado em design e tinha, né, um pezinho já ali no design. Depois tudo mudou quando ele começou a trabalhar com fotografia. Então é uma experiência muito boa para você conhecer realmente, né, como é o desenvolvimento da carreira de um dos profissionais que hoje é referência desde os primórdios. Então fica aí a dica para você consumir também. Tivemos uma live muito bacana com o Marcel Campos, encerrando a temporada 3, né? Onde nisso aí a gente falou sobre a face global do marketing, olha só, né? Já que o cara tem esse posicionamento, ele é bastante aberto sobre isso. A gente falou muito sobre a questão do marketing, sobre como as fabricantes, no caso da ASUS, enxergam essa questão de posicionamento. Ele abriu o jogo sobre várias coisas da trajetória dele. Então é bem legal também esse papo, vale a pena conferir. E chegamos aqui na temporada número 4, que é a temporada atual, onde você tem conteúdos que estão sendo bem diversificados para que você possa aprender bastante coisa. Por exemplo, tivemos a Renata Lima trazendo a questão do marketing de influência, ela que também trabalhou na ASUS durante muito tempo, liderando as ações, coordenando. Então ela abriu o jogo sobre como funciona o marketing de influência. Tivemos o Guto Pereira e o Pedro Trujillo dos Ingratos super parceiro aí também, onde a gente falou do surgimento do podcast, né? Já que eles têm um projeto de podcast que agora está trabalhando com lives também, e o jeitão deles descontraído, as maneiras como eles brincam, né, com a questão das guerras entre fanboys, das discussões de tecnologia e tudo mais. Então é um papo legal também para você conhecer outro projeto. Tivemos um papo super legal também com Alexandre Urque, super fotógrafo de rua, falando justamente até sobre um conceito que ele instituiu, que é a pombografia. Se você ficou curioso, vá conferir o conteúdo, porque ele é sensacional. Tivemos Rodrigo Portela falando sobre sua trajetória, sobre produção de conteúdo. Então, só gente de peso realmente gabaritado aqui nesse, digamos assim, nesse mundo, né, de conteúdos. Então veja só o quanto de coisa você já viu que dá para aprender com esses especialistas. E tivemos lives muito diversas também, como a própria Bianca, que foi a questão da evolução dela desde robista até hoje ser documentarista. Então, para você que curte documentário, é um conteúdo obrigatório para você ouvir. Tivemos também aqui a presença do Rafael Petroco, do Papo de Fotógrafo, já que a gente falou da questão, né, do maior podcast de fotografia da América Latina, que é o Papo de Fotógrafo. Tivemos a pessoa que encabeça esse podcast e que traz, né, sua visão desde como ele se apaixonou pela fotografia, desde como ele começou a trabalhar com fotografia até o momento realmente da criação do Papo de Fotógrafo. Tivemos um papo muito legal também com a Paula Luiz, que falou da questão da relação entre fotografia e arquitetura, né, no caso da preservação. Tivemos o David Julião, que falou sobre o quão foi importante para ele, né, usar a fotografia como um meio de vida e também para participar do concurso do Canaltech e ganhar o S21 Ultra, que era o prêmio. Tivemos o Bernardo Silva, né, Bernardo Silva super conhecido aí por estar presente em várias lives, então ele falou bastante sobre a questão da criação de conteúdo. E tivemos o que até agora é a live mais épica do canal, que é a live das patroas, especial do Dia dos Namorados. Então assim, toda semana tem episódio novo, tem conteúdo chegando. Então o vídeo de hoje é para deixar essa dica. Se você quer aprender sobre fotografia, principalmente fotografia localizada para o mercado de smartphones, para o meio da fotografia mobile, porque para você é muito abstrato você pegar conceitos de fotografia tradicional e tentar trazer para sua realidade, vai no Mobgrafando, usa o Mobcast, é uma ferramenta que está disponível gratuita, como eu já falei, em qualquer plataforma. Eu vou deixar os links na descrição, certo? Principalmente do Deezer, né, que não tem um link fácil lá no Anchor, porque tudo aqui está concentrado no Anchor. Se você olhar aqui, ó, o meu mouse está passando, aqui você já pode acessar o Apple Podcasts, tem plataformas até que a gente nem conhece, ó, o Breaker, o Castbox, que já é uma plataforma um pouquinho mais conhecida, mas não é tão usada. Tem aqui o Google Podcasts, o Overcast, o Pocket Casts, o Podbean, o Radio Public, o Spotify, o Stitcher e o RSS. Então eu gosto do Spotify, eu quero ouvir no Spotify.
Você clicou aqui, ele vai abrir o Spotify, vai mostrar já a página do podcast e você vai poder ir para o episódio que você quiser. Ah, mas eu gosto do Apple Podcast, não tem problema. Você clicou aqui, ele já vai abrir também no episódio mais recente, vai mostrar que inclusive estamos com 87 episódios. Então, até o momento da gravação deste vídeo, são 87 conteúdos que você pode usar para aprender muito mais sobre o mundo da fotografia e também sobre as particularidades que o envolvem. Então é isso, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Ouça o podcast e depois volte aqui para dizer o que é que você achou, porque com certeza vai fazer a gente produzir muito mais conteúdo de qualidade para você. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.